Olá pessoal, Dr. In Loco, episódio número 21, parte número 3. Se você ainda não acompanhou a parte número 1, a parte número 2 já está disponível, pode usufruir à vontade, mas nesse momento Cristiane vai falar para nós, como gestora, como diretora executiva, sobre qualidade na área de saúde. Cristiane Uieno, fale para nós a questão, o que você entende, primeiramente, o que é a qualidade na saúde e, assim, âmbito público, âmbito privado, é a mesma terminologia aplicada ou tem as suas diferenciações? Bom, eu sou uma apaixonada pelo processo de qualidade e eu entendo que o gestor ele precisa ter essa paixão, porque esse é o final do processo, a entrega dele enquanto instituição. Então, muito se fala hoje em processo de qualidade na área hospitalar. Existem essas certificações, como eu falei anteriormente, e elas são uma chancela para que você melhore o processo. O processo de qualidade, tanto do público como privado, ele é o mesmo. Existe uma legislação que é aplicada a nível nacional pelo Ministério da Saúde de como o hospital ele precisa desenvolver o núcleo de segurança do paciente, que é vinculado a 6 metas internacionais de segurança que fazem com que todo o processo de assistência à saúde seja realizado de forma efetiva, tá? Como eu falei anteriormente, hoje no Brasil são mais de 7 mil hospitais, porém 10% apenas com alguma certificação de processo de qualidade. É extremamente difícil, porque você não depende somente de infraestrutura, de investimento, precisa que a equipe realmente realize o processo de forma qualificada. Então, o Ministério indica quais são os 6 pilares do processo de acreditação. Uma é a meta 1 que nós chamamos. São 6 metas. A meta 1 é identificação efetiva. É aquela pulseirinha branca que você recebe dentro do hospital, na entrada do hospital, que ali tem seu nome completo, sua data de nascimento e o nome dos pais em muita instituição. Por quê? Porque eu tenho meu nome. Então, pode ter 2 Cristianes no mesmo leito, com a mesma data de nascimento. Existe esse risco. Claro. Então, nós nos precavemos com o nome da mãe. É muito difícil ter o mesmo nome da mãe. Então, nós conseguimos diferenciar o paciente. É a meta 1, é a meta de segurança. Que eu vou estar realizando a medicação correta, realizando a cirurgia correta no paciente correto. A meta 2, ela é a comunicação efetiva. Nós sabemos que a comunicação é a chave do negócio em todos os sentidos. E na área hospitalar é extremamente importante, porque a equipe multiprofissional ela precisa se comunicar diariamente. Sim, sem dúvida. A enfermagem pega o plantão, ela recebe de toda a equipe a interface, o atendimento daquele paciente que aconteceu, por exemplo, numa noite anterior. A parte médica a mesma coisa, a equipe multiprofissional a mesma coisa. Então, a comunicação efetiva que a Cristiane ela está fazendo esse determinado tratamento precisa ser comunicada a toda a equipe que está chegando por plantão. Então, entra-se a comunicação efetiva. A meta 3 é a meta de prevenção de infecção, que é a higienização das mãos. A importância da higienização das mãos em todo momento que eu toco no paciente. Eu evito a transmissão de um paciente cruzada, transmissão cruzada que nós chamamos, de um paciente para outro. A meta 4 é a cirurgia segura, que é eu realizar a cirurgia no paciente certo, no local certo e com a restabilização da vida dele de forma adequada. A meta 5 é o risco de queda. Principalmente na nossa instituição, o risco de queda é extremamente efetivado. Sim. Porque nós temos idosos. Claro. Idosos. Então, a todo momento, ele está em risco. A levantar sozinho, ele não obedece, ele acaba sendo teimoso. Então, a gente tem que ter uma vigilância maior. Então, o paciente, ele recebe uma cartilinha de como ele tem que se cuidar dentro da instituição.
e o familiar também quando ele vai para sua residência. Então, é uma forma de precaver algum incidente de risco de queda. E tem o risco de úlcera de pressão. Aquele paciente acamado, quando não há circulação, tem o risco de formar uma ferida, principalmente na parte da região sacra, que é onde, na parte lombar, e no plantar dos pés, no calcâneo. Então, nós fazemos essa prevenção. Então, essas 6 metas, cada instituição é responsável, cada área do hospital é responsável por uma meta, para segurar uma meta. A recepção, meta 1. Toda parte da instituição é a meta 2. Meta 3, controle de infecção. Meta 4, cirúrgico. Meta 5, toda a instituição. E meta 6, aqueles pacientes mais graves de UTI. Então, com essas metas, o Ministério da Saúde nos ajudou a como cuidar do paciente de forma qualitativa. É que realmente, que naquele momento que ele está no hospital, eu vou assegurar que eu vou estar realizando a medicação na pessoa correta, a medicação correta, realizando a cirurgia de forma correta, ouvindo o paciente, porque aquele paciente que ele é alérgico a alguma medicação, eu preciso colocar no prontuário dele que ele é alérgico a alguma medicação, aquela determinada medicação. Porque o outro médico do próximo plantão, ele tem que saber que ele não pode prescrever aquele determinado medicamento. E coloca o paciente em risco. Então, nós temos um desfecho transformador na área da saúde depois dessas legislações do Ministério da Saúde que nos asseguraram um processo de qualidade. E o processo de qualidade, ele é muito mais do que essas metas. Eu preciso desenhar esse fluxo dentro da instituição de forma assertiva. Então, eu preciso descrever qual vai ser a política institucional, qual vai ser o protocolo a ser realizado para cada atendimento, para cada meta dessa. E a equipe, ela precisa conhecer, entender, ser capacitada para que essa cultura da qualidade, ela seja efetiva, ela seja reconhecida. Quando a gente fala reconhecida o reconhecimento de uma cultura de qualidade, ela começa pelo organograma institucional, qual é o perfil do paciente que eu vou tratar aqui, e equipe. O nosso perfil é idoso. Dessa unidade, o nosso perfil é média complexidade, dessas patologias aqui. Então, os protocolos que vão ser cuidados nesse ambiente são esses daqui. E as equipes, elas vão sendo treinadas e capacitadas para quê? Porque várias literaturas, elas já vêm nos mostrando que quanto mais o paciente permanece no hospital, mais risco de eventos adversos ele é acometido. Sim. Porque, como eu falei, existem várias interferências externas. Né? É mudança de leito, ele perde a pulseirinha, né? O paciente esquece de comunicar que ele é alérgico a uma medicação. Então, todo esse arcabouço que nós utilizamos para proteger o paciente, ele assegura o processo. Mas ele não acontece sozinho. A equipe, ela precisa estar bem engajada, bem qualificada, e que esse entendimento de qualidade, ele perpassa o serviço humanizado. Não adianta eu olhar você nos olhos, Janaína, te dar um sorriso e te operar o membro errado. Exatamente. Então, a qualidade, eu sempre falo para a equipe, uma vez que você trabalha com qualidade, é muito difícil você aceitar trabalhar em alguma instituição que não tenha qualidade. Então, ela começa a ser intrínseca ao seu atendimento. E graças a Deus, no estado do Paraná, nós temos muitas instituições certificadas e muitas instituições não certificadas com processos de qualidade infinitos, né? Então, o Paraná ele está, assim, de parabéns nesse sentido. Quando nós vamos em eventos científicos a nível gerenciais que se expõem o processo de qualidade, a gente vê a evolução dos hospitais públicos e evoluções do hospital privado a nível de qualidade no atendimento. E essa qualidade ela é extremamente importante. Você veja bem, eu vou num médico, o médico fala para mim que eu vou fazer uma artroscopia e que 5 dias eu vou para casa.
e eu sou um arrimo de família, e depois eu tenho meu futebol de final de semana que eu amo. É a minha vida jogar futebol. Só que daí ele acaba entrando numa instituição, é acometido a uma infecção hospitalar, e ele fica 10, 15 dias tomando antibiótico, ou tendo que reoperar. Então, aquela experiência do paciente foi comprometida. E o elo que eu tinha com aquele médico também, porque ele me prometeu. Sim. Né? Então, quando a gente fala da qualidade, todo mundo está buscando hoje no mercado a qualidade. E ela é extremamente importante. Tá? E Cris, como fazer, primeiramente, para implementar e depois para manter essa tua equipe atualizada? Eu sempre falo que ter o processo de acreditação, o selo que você é certificado, que os seus processos são certificados, ele é difícil. Mas ele é mais difícil de se manter durante o período, durante 5, 10 anos, 15 anos. Porque nós temos a rotatividade natural dos colaboradores dentro da instituição. Mas lembra que eu falei que eu preciso ter processos escritos? Sim. Que indiferente quem esteja na posição, vai seguir, olha, nesse nosso hospital, a rotina para a realização do curativo é essa daqui. Eu sempre faço uma apresentação para toda a equipe da seguinte forma. Eu quero que vocês fechem os olhos e apontem para o norte. Aponte para o norte. Agora eu quero que todos vocês abram os olhos e se mantenham na mesma posição e olhem para os lados. E cada um está com um norte diferente. Eu falo, vocês entendem qual que é a importância no processo de qualidade? De nós termos os protocolos, as rotinas descritas, porque cada um que chega não vai trazer seu norte, vai seguir o nosso norte. E o nosso norte da atenção ao cuidado é essa linha. Então, a qualidade, ela traz esse norte para nós. E é um norte que nós nunca mais vamos perder. Sim. Né? E esse benefício longo ali para quem está sendo assistido no ambiente hospitalar. E Cris, agora nós já estamos partindo para o nosso encerramento, apesar de que esse teu olhar diferenciado vai muito além de tudo que nós abordamos aqui. Isso. Uhum. Mas como você, gestora hoje, né, diretora executiva, faz para alinhar essa questão do cuidado humanizado, da qualidade, das inovações, da tecnologia, da equipe como um todo, como que é o teu dia a dia e qual que é o teu pensamento para o futuro? Bem, eu enquanto gestora, eu não consigo atuar sem um planejamento estratégico. Planejamento estratégico eu entendo que é a minha proposta de governo. Sim. É a nossa proposta enquanto instituição de governo e para onde que eu vou alinhar os meus esforços. Então, no planejamento estratégico, ele desdobra as ações de como eu quero chegar enquanto instituição em 2032. E lá perpassa pelo processo de humanização, lá perpassa pelo processo do mapa estratégico, a parte de sustentabilidade financeira. Para eu chegar até 2032, eu preciso ter uma sustentabilidade financeira. Eu preciso ter processos de qualidade, software de gestão, VR dentro da instituição, para que eu possa desenvolver várias outras atividades e adquirir o que existe de melhor no mercado da saúde. A nível 3 tem a parte da sustentabilidade de infraestrutura, processos, resultados, indicadores. O melhor indicador é aquele que me traz o resultado negativo, porque eu vou atrás para verificar onde está o problema. Aquele indicador que nos traz um ano acima da meta, ele já está bem estabelecido e eu nem monitoro mais. Então eu vou para o segundo desafio. Né? E o final é o processo de desenvolvimento da equipe. Então quando a gente fala em humanização, sustentabilidade, tanto financeira como de instituição e acolhimento do paciente e do colaborador, nós podemos realizar isso aleatoriamente. Nós precisamos ter um roteiro. E esse roteiro é o planejamento estratégico institucional. É o organograma, é toda a nossa equipe saber o rumo, aonde nós estamos querendo chegar.
E o querer chegar não é a Cristiane levantou hoje e mudou o leme. Não, olha, esse é o nosso planejamento estratégico até 2032. Nós vamos desenvolver isso da seguinte forma. Dependo de você, equipe, para isso. Dependo de você, parte de TI, para isso. Eu preciso, sabe? Então, a equipe como um todo, ela já sabe o rumo. Então, e qual energia nós vamos dispersar naquele ano para aquela determinada ação. Sim. Então, a minha condução enquanto instituição, não consigo atuar sem um planejamento estratégico. No Hospital do Idoso da Fundação, nós temos nosso planejamento estratégico muito definido e que nos dá o direcionamento, qual é o norte que nós vamos seguir, né? Agora, já realmente encerrando essa parte do podcast, Cris, uma mensagem para aqueles que visam trilhar essa carreira tão gratificante, porque tem a parte racional, tem a questão também do olhar humanizado, uma mensagem que você deixaria para essas pessoas? Primeiro momento, nunca desista dos seus sonhos. Em muitos momentos você vai pensar que é impossível, mas a partir do momento que você se dispõe a investir em você mesmo e em seu conhecimento é para a vida toda e nos leva em lugares que nós jamais imaginamos estar. Então, a educação, ela transforma as pessoas e ela me transformou. Então, a minha palavra é desenvolva. Desenvolva no que você gostaria de ser e com ele você vai realizar todos os sonhos, como o meu, né? Que eu trabalhei demais, né, para chegar nessa posição, para estar preparada para estar numa instituição tão renomada que é o Hospital Municipal do Idoso. Sim, né? É um hospital verticalizado do município que faz toda essa entrega para a comunidade e tem muito mais do que entregar. Nós estamos desenvolvendo várias atividades dentro do hospital, desenvolvimento de ações junto com o corpo diretivo da fundação, que faz com que cada vez mais o nosso paciente saia satisfeito. E é isso que o nosso intuito, é atender cada vez mais e melhor a população curitibana. Então esse é o meu papel. Muito bem! Quero te agradecer imensamente por ter tirado um tempinho na tua agenda, que eu sei que ela é muito prestigiada. Te parabenizar por essa profissional, essa pessoa que a cada dia investe mais e mais em conhecimento e faz o transbordar no seu dia a dia de trabalho. Fica só o convite já para voltar aqui, fazer parte da Inloco, dos nossos eventos. Nós já estamos conversando com a Cristiane e em breve vocês receberão as nossas novidades. E não deixem de acompanhar os próximos episódios da Dr. Inloco. Até mais, pessoal!